Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todo domingo, pôr do sol do primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo, assim se chama esse dia, por causa de um versículo da Escritura, a única vez onde essa palavra aparece no Novo Testamento, em toda a Bíblia. O dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou. Para nós, o dia mais importante, a Páscoa, o núcleo da Páscoa, é o domingo. Nós continuamos a nossa aventura sobre os salmos na nossa vida. Ainda estamos, vários programas depois, na introdução desse universo, desse manancial inesgotável, que é o saltério. Esses 150 salmos que integram o livro dos salmos, o livro de oração por excelência dos judeus e para nós cristãos também. Ele é importante porque Jesus tinha nos salmos a sua fonte de oração. Ele citava os salmos. Ele, no seu ensinamento, sempre recorria aos salmos, fazia alusão aos salmos, além de outros textos do Antigo Testamento, evidentemente. Se vocês se recordam do nosso último encontro, nós fizemos várias referências ao Antigo Testamento, páginas difíceis que também se encontram nos salmos, os salmos imprecatórios, os salmos que desejam a morte dos inimigos, dos oponentes, páginas que, para serem lidas no âmbito cristão, no sentido cristão, elas precisam de critérios que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. O critério do mandamento da caridade, do mandamento novo. Qualquer leitura do Antigo Testamento que contradiga, que se oponha, que entre em conflito com o novo mandamento, precisa ler em chave espiritual, moral, em outro sentido, não senão o literal. Agora nós vamos tratar de um assunto muito interessante. O tempo que o saltério precisou para ser todo redigido. Ou seja, quanto tempo foi necessário para que os 150 salmos ficassem prontos? 10 anos? 20 anos? 100 anos? 200 anos? Qual o tempo? Pode-se estipular uma quantidade de tempo aproximada? Séculos? Anos? O que dizer desse assunto? Conexo com este argumento, temos a questão da autoria dos salmos. Quem escreveu esses 150 salmos? Hoje nós temos uma resposta segura, mas no tempo, por exemplo, de Santo Agostinho, havia uma grande quantidade de teólogos, vamos dizer assim, bispos, papas, que pensavam diferente, que achavam, por exemplo, que os 150 salmos foram redigidos por uma única pessoa. Vamos citar agora Santo Agostinho, mas antes eu faço uma advertência a vocês. Esse pensamento de Santo Agostinho hoje não é sustentado por quase ninguém. O que é que Santo Agostinho, qual é a posição de Santo Agostinho sobre esse assunto? Para Santo Agostinho, os 150 salmos têm apenas um autor. Leiamos Santo Agostinho e depois emitamos um parecer sobre o pensamento dele. Já fiz a advertência e reitero antes de começarmos a ler o texto de Santo Agostinho na sua obra A Cidade de Deus, livro 17, capítulo 14. Esse pensamento de Santo Agostinho
não é sustentado por ninguém, ou quase ninguém hoje. Davi reinou primeiramente na Jerusalém terrestre, sombra da futura, enquanto a cidade de Deus se desenvolvia através dos tempos. Era um homem conhecedor da arte do canto, que amava a harmonia musical com sentimento religioso, e não com vulgar prazer, e com ela místico simbolismo de uma grande realidade, servia ao seu Deus, que é o verdadeiro Deus. Quase todas as suas profecias se encontram nos Salmos, contidos em número de 150, no livro denominado Salmos. Deste número, segundo alguns, Davi só teria composto os que trazem seu nome. Julgam outros que só se lhe devem atribuir os que trazem a menção do próprio Davi. Mas os que trazem ao próprio Davi foram compostos por outros, mas colocados em seu nome. Esta opinião é refutada pelo próprio Salvador no Evangelho, onde declara que Davi, em espírito, disse que Cristo é o seu Senhor. Pois o Salmo 109 começa assim: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés. O certo é que este salmo não traz no título do próprio Davi, mas, como muitos, ao próprio Davi. A mim, parece-me mais aceitável a opinião dos que atribuem à sua obra todos os 150 salmos, e que Davi intitulou alguns com o nome de outros personagens que no assunto tinham o valor de uma figura, e aos demais achou por bem deixá-los nos títulos sem o nome de algum homem. Esta variedade seria devida a uma inspiração do Senhor, obscura embora, não despida de motivos. Não é objeção válida contra isto o fato de se encontrarem inscritos em alguns destes salmos os nomes de certos profetas que viveram muito tempo depois do rei Davi, e de o que aí se diz parecer que por eles foi dito. O espírito profético podia muito bem revelar ao rei profeta Davi estes nomes de futuros profetas, para que ele contasse de maneira profética o que convinha à pessoa deles. Aqui Santo Agostinho foi humilde ao dizer que se trata de uma opinião. Sim, porque naquele tempo, como também nos tempos atuais, era impossível você precisar data e autores para cada salmo. É claro que a exegese avançou muito, a crítica literária, os estudos dos livros do Antigo e do Novo Testamento, a pesquisa consegue hoje dizer, os estudiosos conseguem dizer, confrontando textos, situando também com a mentalidade de textos pagãos de várias épocas, relatos históricos dos acontecimentos descritos nos Salmos. Este salmo não podia ter sido redigido antes do acontecimento tal, por isso, por aquilo outro. No tempo de Santo Agostinho, isso não estava desenvolvido. Depois, por que Davi não pode ser considerado o autor de todos os salmos? Peguemos, por exemplo, o Salmo 136. Às margens dos rios de Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Esse salmo descreve um acontecimento que não tinha ocorrido quando Davi era vivo. Davi viveu ali por volta do ano 1000. O exílio de Babilônia aconteceu quase 600 anos depois dele. 586, 590, por ali, é quando o povo vai para o cativeiro de Babilônia. Esse salmo foi redigido com o povo hebreu
cativo em Babilônia. Esse episódio aconteceu mais de 500 anos depois da morte de Davi. Como Davi poderia ter escrito o Salmo 136, se ele narra acontecimentos de quase 600 anos após a morte do rei Davi? Eu citei apenas o Salmo 136, mas tem outros. Mas, voltando à opinião de Santo Agostinho, é a opinião dele. Ele opina, também ele reconhece algo que ele na hora não concorda e o tempo depois vai provar que aquela opinião com a qual ele não concordava é muito plausível. E a opinião que ele assumiu é uma opinião que não se sustenta hoje. Ou seja, nós vamos ver mais para frente que Davi, de fato, compôs muitos salmos, mas não todos. E nós vamos ver qual é o critério para afirmar, com certeza, esse salmo foi redigido por Davi, aquele também, aquele outro também, aquele outro também. E já antecipo para vocês qual é o critério. O Novo Testamento. A frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus diz, Davi escreveu isso, Davi disse isso. E não somente Jesus, os apóstolos também. É verdade, alguns com certeza nós podemos dizer, Davi é o seu autor. E dizendo com certeza quem é o autor, a gente pode precisar, foram redigidos nesse século. 1000 anos antes de Cristo, é aí que a gente situa a vida do rei Davi. Depois, outros salmos, cujos autores nós não conhecemos, mas pelo assunto, aquilo que ele aborda, a gente pode dizer, esse salmo foi redigido não antes do acontecimento tal, ou então não depois daquele tal acontecimento. Há salmos que a gente pode dizer, com certeza, quem é o seu autor e, portanto, a época. Outros salmos podemos dizer com certeza qual é a época, mas não sabemos o autor. E outros salmos a gente nem tem condição de dizer quem é o autor e qual foi a época em que ele foi redigido. Está terminando o nosso primeiro bloco, você não saia daí. No segundo bloco, nós vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito da autoria dos salmos e alguma coisa a respeito da época em que ele ou eles foram redigidos. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, dedicado ao tema da introdução dos Salmos. Os Salmos na nossa vida é o argumento que esperamos nos próximos anos, se Deus permitir, desenvolver para a honra e a glória dele, que é a razão da redação desse que é um dos mais belos livros do Antigo Testamento e de toda a Escritura. No primeiro bloco, nós enfrentamos o argumento da autoria e da época da redação dos Salmos. Vimos a posição de Santo Agostinho, que defendia que Davi era o único autor dos 150 Salmos. Portanto, segundo a opinião de Santo Agostinho, os salmos foram todos redigidos durante a vida do rei Davi, ano 1000 a.C., e Davi seria o único autor dos 150 salmos. Essa opinião não é sustentada por praticamente ninguém nos tempos atuais. E mostramos um salmo que relata um acontecimento que ocorreu quase 600 anos depois da morte do rei Davi, no ano 586 até o ano 538, o exílio de Babilônia, o Salmo 136,
às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, etc. O salmo que descreve o sofrimento, a nostalgia do povo hebreu no cativeiro de Babilônia. Davi já tinha morrido há muito tempo, quase 600 anos. Agora nós vamos ao Catecismo da Igreja Católica para elogiar Davi. O Catecismo não diz que Davi foi o autor de tantos salmos ou de todos os salmos. Não, o Catecismo não diz isso. Mas o Catecismo chama Davi de profeta, porque alguns salmos que ele redigiu são salmos que contêm oráculos messiânicos, portanto, profecias acerca do Messias. Está aparecendo aí, aqui no nosso estúdio, tem um quadro, um ícone do rei Davi. É muito bonito esse ícone. Vejam, o rei Davi com uma harpa, com um psalterion, e descreve bem uma parte do seu reinado, da sua realeza. Davi, o rei, poeta Davi, o rei que redigiu vários salmos, vários poemas, várias músicas que alimentaram a fé, a espiritualidade do povo hebreu, dos judeus e também dos cristãos. Com a palavra, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2579. Davi é, por excelência, o rei segundo o coração de Deus. O pastor que ora por seu povo e em seu nome. Aquele cuja submissão à vontade de Deus, cujo louvor e arrependimento serão o modelo da oração do povo. Como ungido de Deus, sua oração é adesão fiel à promessa divina, confiança cheia de amor e alegria naquele que é o único Rei e Senhor. Nos Salmos, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, é o primeiro profeta da oração judaica e cristã. A oração de Cristo, verdadeiro Messias e filho de Davi, revelará e realizará o sentido dessa oração. Primeiro, o pastor que ora pelo seu povo. Há muitos salmos que são, aqui é preciso fazer uma distinção entre súplica e intercessão. A oração se diz de súplica quando ela pede por si, ou seja, a pessoa que está rezando pede para si. Pede por si e pede para si. Por exemplo, Senhor, me ajude. Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. O vosso bordão, o vosso cajado me dão segurança, e habitarei na casa do Senhor enquanto durarem os meus dias. É o Salmo do Bom Pastor, conhecidíssimo. Acredito que todos vocês que estão me assistindo já recitaram pelo menos uma vez, ou ao menos ouviram essa bela poesia, essa belíssima oração, que alimenta a nossa fé, que nos sustenta, que é um caminho, que é um itinerário para nós chegarmos até o bom pastor, para nos acalentar, para nos instruir, para nos proteger, para nos defender, para sanar as nossas feridas. Mas esse salmo é um salmo em que a pessoa pede para si. Já outros salmos são salmos de súplica, mas não por si, mas pelos outros. Então, aí a palavra não é mais súplica, é intercessão. Ou seja, quando aquele que está rezando está pedindo pelos outros, está pedindo pelo povo, está pedindo por um grupo de pessoas,
está pedindo a Deus a intervenção, a libertação, o milagre, etc., por uma coletividade. Então, essa coletividade pode ser aqueles que estão no templo. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, para que entre o Rei da Glória. Dizei-nos quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor onipotente, etc. Ou seja, aqui ele fala no plural. Aqui ele se identifica com um grupo de pessoas. Aí nós temos uma oração, digamos, coletiva. Davi redigiu salmos em que ele próprio é o autor, é a personagem principal. E dou um exemplo. O Salmo 50. O título desse salmo é exatamente, descreve o lamento, o sofrimento, a dor de Davi quando foi desmascarado pelo profeta após ter cometido adultério com Betsabeia e após ter assassinado o esposo dela. É um salmo de arrependimento. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e assim por diante. É um salmo penitencial que ele redigiu quando foi desmascarado e acabou se tornando uma das orações penitenciais mais bonitas de todo o saltério. Davi, portanto, ungido do Senhor, aquele que em diferentes momentos de sua vida, ora se identificava como o pecador arrependido, Salmo 50, o carente, a ovelha desgarrada que procura e se entrega, se joga nos braços do bom pastor, o Salmo 22. Ora, se identifica com a caravana dos judeus em direção a Jerusalém. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, nossos pés já te detêm em tuas portas, ó Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos do Senhor. Um hino de caravana, um hino coletivo, multidões de judeus. Quando chegavam perto de Jerusalém, eles entoavam esse canto, entravam na cidade cantando o Salmo 121. Então, nós temos aqui o Davi que compõe salmos para diferentes ocasiões, coletivos ou individuais. Ora, é o homem diante de Deus, com suas dores, com seus lamentos, com suas aflições, com suas carências. Ora, é o próprio povo que bendiz, que glorifica, que agradece, que louva, que exulta em Deus, o seu Senhor, em diferentes situações, seja após uma batalha, seja diante dos inimigos que estão travando guerra com Israel, salmos de confiança, salmos de alegria, salmos de júbilo, salmos de desolação, salmos no grande sofrimento e assim por diante. Em todo caso, repito, o que o catecismo acabou de dizer não nos autoriza, e o próprio texto não diz isso, que todo o saltério foi escrito pelo rei Davi. Mas ele escreveu vários desses salmos. Depois, Davi aqui é chamado de profeta. Lógico que aquilo que ele escreveu e está no livro dos Salmos, não consta que o rei Davi, que a tradição judaica atribua a algum outro livro do Antigo Testamento a autoria do rei Davi. Mas, com toda certeza, vários salmos, sim. E em que sentido os salmos são chamados de salmos proféticos? Portanto, o livro dos Salmos seria uma espécie de livro de profecia, por causa dos oráculos messiânicos, porque eles anunciam o Messias. Lembram do Salmo 109? O Senhor disse, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos como escabelo dos teus pés. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse salmo é profético porque ele fala do Messias. Tudo aquilo que se refere ao Messias
mesmo que não estejam nos livros do profeta Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Naum, Abacuque, Miqueias, etc., os livros dos profetas clássicos, os grandes profetas, os 12 profetas menores, etc., mas são proféticos, são salmos proféticos, são salmos que anunciam o Messias, são salmos que dizem claramente que essa figura esperada pelos judeus até hoje, na sua primeira vinda, na verdade já chegou. E é a leitura que Jesus vai fazer desses textos e a leitura que os apóstolos no Novo Testamento vão fazer é que endossa essa realidade e, por isso, muito feliz o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica dizendo que Davi é profeta. Logo, alguns salmos, os escritos por ele, são salmos proféticos. Está terminando o nosso encontro. Desejo que você tenha uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui para continuar a nossa investigação sobre esse livro riquíssimo, o Livro dos Salmos. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.